Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Ortiz é dúvida, gringos Danilo e Alexandro devem voltar a tempo para o clássico dessa noite contra o Fluminense. Flamengo busca manter bom retrospecto contra o Fluminense para seguir na liderança do Brasileiro. Negociação esquenta. River e Flamengo negociam troca de Facundo Colídio por De La Cruz. Feminino de vôlei do Mengão continua invicto. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo nessa quarta-feira em clássico contra o Fluminense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer aqui no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, e o técnico Felipe Luiz vai ter retornos importantes. Jorginho treinou com o grupo e deve ser novidade nessa lista de relacionados do Flamengo. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na coxa direita e já está sem dores nenhuma. Já o Léo Ortiz está um passo atrás na sua recuperação. O zagueiro voltou a fazer parte das atividades com o elenco, mas tem poucas chances de aparecer no clássico dessa noite. O técnico Felipe Luiz também aguarda o retorno dos convocados para saber se terão ou não condição de jogo. Os gringos Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Plata chegam ao Rio de Janeiro nessa tarde de quarta-feira. A boa notícia é que o Danilo e o Alexandro, que estão com a seleção brasileira, também devem voltar a tempo desse jogo. Quem continua fora é o atacante Pedro, em reta final de recuperação da sua fratura no antebraço direito. E o Alan tratando de uma fascite plantar. O De La Cruz, com problemas no joelho, problemas crônicos, tem chances sim de voltar hoje. Flamengo e Fluminense se enfrentaram 4 vezes nessa temporada, com 2 vitórias do Mengão e 2 empates. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Emerson Royal ou Varela, Léo Ortiz ou João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. A provável escalação do Fluminense vai ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Vale destacar que o Flamengo tem 8 jogadores pendurados com cartões amarelos. São eles Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Apita o jogo o capixaba Davi de Oliveira Lacerda, assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, aqui do Rio de Janeiro, e Douglas Pagung, Espírito Santo. No VAR, Wagner Heiway, de Santa Catarina. Vale lembrar, pessoal, que esse jogo aí só vai passar no Premier Futebol Clube em canal pago, no pay-per-view, e que a parcial de ontem apontava mais de 55 mil ingressos vendidos e a expectativa é que tenhamos casa cheia com mais de 60 mil torcedores no Maracanã essa noite. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí pra gente brincar. O meu eu vou dar lá no final desse programa. O Flamengo reuniu na noite dessa segunda-feira nomes importantes da sua história, personalidades e políticos, num evento em comemoração aos seus 130 anos de fundação. A celebração na Gávea contou com a presença de ídolos do passado e do presente, como Paulo César Carpegiani e Felipe Luiz. Além de Paulo César Carpegiani, que foi o técnico campeão de 1981, Rondinelli, Júlio César, Uri Geller, Júnior e Andrade estiveram na celebração. Felipe Luiz e José Boto representaram os nomes atuais do elenco do Mengão. Durante a cerimônia, o dirigente português disse, aspas, o Flamengo, como vocês bem dizem aqui, e com toda a razão, é um clube gigantesco com uma dimensão que eu nunca tinha visto. E eu já tive em clubes grandes, olha aí, principalmente o Benfica de Portugal, disse lá o Boto numa entrevista para a Flamengo TV. Outros nomes do esporte também estiveram na Gávea, como Rebeca Andrade, ginástica, Rafaela Silva, judô e o Olivinha, basquete. Além de personagens ligados ao Flamengo, políticos aqui do Rio de Janeiro também participaram dessa festa.
O governador Cláudio Castro e Eduardo Cavalieri, que é o vice-prefeito, que representou o Eduardo Paes, estiveram também na mesa ao lado do presidente Luiz Eduardo Batista. O Flamengo foi fundado no dia 17 de novembro de 1895. No entanto, posteriormente, a data de aniversário do clube passou para o dia 15 do mesmo mês por conta do feriado nacional da Proclamação da República. O Flamengo não vai disputar a Copinha São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O clube vai priorizar a utilização dos jovens do Sub-20 no início do Campeonato Carioca e, portanto, vai abrir mão dessa competição. O clube tem jogado estadual com um time alternativo nos últimos anos e vai repetir esse planejamento na próxima temporada. O Carioca começa no dia 14 de janeiro, enquanto a Copinha acontece entre 2 e 25 de janeiro. A diferença para as edições anteriores é que a diretoria do clube acabou com o Sub-20B, que jogava exatamente esse torneio. O Flamengo não vai se pronunciar oficialmente por enquanto. Internamente, o clube acredita que o calendário torna inviável a organização da equipe para disputar esse torneio. A informação da decisão foi dada inicialmente pelo portal ge.com. Se não vencer a Libertadores, o elenco principal do Flamengo entra em férias no dia 8 de dezembro, após o Campeonato Brasileiro acabar, retornando apenas um mês depois aos treinamentos. Caso seja campeão, o período de descanso vai começar somente após o Intercontinental, que termina no dia 17 de dezembro. O Flamengo ainda avalia a possibilidade de realizar uma pré-temporada e até um jogo do Campeonato Carioca lá nos Estados Unidos. E para que o elenco tenha maior tempo de preparação, o time alternativo será novamente uma solução no início de 2026. O clube é tetracampeão da Copinha, conquistando a taça em 90, 2011, 2016 e 2018. Na última edição, já desfalcado por alguns dos seus principais jogadores da base, que estavam no Carioca, o time do Mengão foi eliminado na segunda fase pelo Bragantino. O Flamengo sofreu uma reformulação nas categorias de base ao longo do último ano, desde a mudança da gestão. O clube teve demissões em massa, dispensa de jogadores e alteração no comando, com o objetivo de enxugar as despesas e melhorar aí o processo de formação dos jogadores. Com isso, há hoje apenas uma equipe no Sub-20, comandada pelo técnico Bruno Pivetti. 5 jogos, 5 vitórias e nenhum set perdido. A campanha do Flamengo na Superliga Feminina de Vôlei é perfeita até aqui. A vítima dessa terça-feira foi o Maringá, no Paraná, no ginásio municipal Chico Neto. As parciais foram 26-24, 25-23 e 25-23. Com 100% de aproveitamento, o Flamengo lidera a competição. Porém, em pontos, o mais querido está em terceiro lugar, já que o Osasco e o Minas têm uma partida a mais e também não perderam no torneio mais importante do voleibol nacional. Na próxima segunda-feira é clássico. Flamengo e Osasco vão se enfrentar em São Paulo com transmissão do Sport TV 2, a partir das 21 horas, horário de Brasília, quando apenas uma delas vai seguir invicta na Superliga Feminina de Voleibol 2025-2026. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. Essa aqui preocupa. O Flamengo ligou o alerta nos bastidores depois da Operação Compliance Zero, deflagrada nessa terça-feira pela Polícia Federal, que teve como alvos principais o Banco Master e o Banco de Brasília, o BRB, que é a instituição patrocinadora do Flamengo. Nesse primeiro momento, a diretoria rubro-negra adota cautela sobre o futuro dessa parceria aí com o Banco de Brasília. De acordo com fontes ouvidas pelo portal GE, a situação causa muita preocupação na diretoria do Flamengo, mas o clube vai aguardar o desenrolar dos fatos para entender se vai precisar ou não tomar alguma providência. Há o entendimento de que o contrato protege o rubro-negro, que não seria afetado financeiramente.
Existem cláusulas que dão brecha para romper esse vínculo. Em nota, o Banco BRB, Banco de Brasília, informou que todos os contratos de patrocínio esportivo vigentes seguem sem qualquer alteração. O banco segue operando normalmente e mantém os seus compromissos assumidos com clubes, atletas, eventos e demais parceiros do esporte. A ação da Polícia Federal resultou na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e no afastamento do Paulo Henrique Costa, que é o presidente do BRB, por 60 dias. A investigação apura a emissão e a negociação de títulos de créditos falsos no sistema financeiro. O acordo do patrocínio com o Flamengo é válido até abril de 2026, com o Banco BRB pagando R$ 25 milhões por ano. Além desse contrato, há um acordo para o Banco Nação, que é o banco pertencente ao Flamengo. Antes, o BRB pagava ao clube 30 centavos por clientes cadastrados. E a partir da renovação, ficou acertado um valor mínimo de R$ 15 milhões por ano. Somando isso tudo, o patrocínio chega a pelo menos a R$ 40 milhões por ano. O Flamengo pode negociar o De La Cruz para a próxima temporada do futebol brasileiro, tendo um forte interessado nesse acordo, porque o seu ex-clube, o River Plate, tem interesse no seu retorno, que inclusive já foi aprovado pelo técnico Marcelo Gallardo. Conforme divulgado pelo portal Bola VIP Brasil, o rubro-negro aguarda apenas uma proposta pelo jogador, mas a diretoria do clube já está ciente de que não vai conseguir recuperar o valor investido no jogador, que foi de 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais pagos à vista na cotação daquela época. E assim, a estratégia no mercado pode ser uma troca pelo atacante Facundo Colídio. O jogador interessou o Flamengo no meio do ano e poderia ser um possível nome envolvido. Colídio, na atual temporada, tem 46 jogos disputados, com 9 gols e 5 assistências, totalizando 14 participações diretas em gols. O Colídio está com 25 anos e foi revelado nas categorias de base da Inter de Milão, mas nunca recebeu oportunidades para defender a equipe principal do time italiano. Pelo Sub-19 foram 8 partidas disputadas, com 5 gols e 1 assistência. Assim, sem espaço, o Colídio se transferiu ao futebol belga para defender as cores do modesto Sint-Truiden. Por lá, em 2 temporadas, o argentino participou de 45 jogos, contribuindo com 3 gols marcados e 6 assistências distribuídas. Em 2022, o Colídio optou em voltar para o futebol argentino, sendo contratado pelo Tigres. Por lá, o desempenho melhorou consideravelmente. Na primeira temporada, por exemplo, o jogador contribuiu com 16 gols nas 44 vezes que jogou pelo campeonato argentino. Assim, o Colídio foi contratado pelo River Plate, mas agora ele aparece na lista de jogadores negociáveis. Somando as 2 temporadas e meia, que ele vestiu as cores do gigante argentino, o River Plate, o jogador tem 27 gols marcados e 11 assistências fornecidas em 112 jogos. O De La Cruz não é o único grande jogador do Flamengo que aparece como desejo do time argentino. O River Plate também sonha com a contratação do goleirão do Mengão, mas a tendência é que o goleiro argentino de 30 anos permaneça por muito tempo aqui na Gávea. Essa aí vocês não vão levar, não. O Rossi é patrimônio do Flamengo. Antes de terminar esse programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Elmiro Hermelino, que hoje está fazendo aniversário 6.0, um garoto. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo. Comemore bastante o seu dia com a vitória do Mengão hoje à noite. Parabéns, Elmiro, parabéns. Estamos juntos, meu garoto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-1, tá bom!